noite, igreja. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um aqui nesta noite. Amém. Que mensagem maravilhosa. Poderemos ir embora. É verdade. Quanta dor sofreu o nosso Mestre Jesus por cada um de nós. Tá ligado, tá desligado. Pensei que era automático, falava e ligado. É muita emoção. Mas ouviram o que eu falei, né? Então tá bom. Como estamos? Vamos curvar nossa fronte para nós falarmos mais um segundo com o Senhor? Ó Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos trouxe aqui em tão boa circunstância. Louvamos e bendizemos o Senhor por essa Semana Santa. E hoje já é o quarto dia, Senhor. O Senhor nos trouxe aqui. O Senhor tem algo especial para cada um de nós. O teu Santo Espírito vem estar conosco agora, dando entendimento que, porque eu sou vaso e preciso ser capacitado pelo Senhor, que o teu Santo Espírito venha me usar nesta noite, a mensagem venha falar com o nosso coração, Senhor. Perdoa os nossos pecados e muito obrigado, Jesus, por aceitar morrer em nosso lugar. É o que nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar, né? Eu vou falar hoje, o tema de hoje é chamado à liberdade. E durante essa Semana Santa, está falando sobre os efeitos dos ensinamentos de Jesus em todas as áreas do mundo, né? Em todos os âmbitos do mundo. E ontem foi falado sobre a educação, né? A influência, né, dos ensinos de Jesus. E quando falamos em liberdade, nós vemos a liberdade na política, né? Antigamente, há muito tempo, as mulheres não tinham liberdade, ela podia votar, a mulher não tinha vez, né? Então hoje a mulher já pode votar, a mulher já pode trabalhar, tem algumas explicações os ensinos de Jesus para nós. Liberdade religiosa e por aí vai. Até então nós não poderíamos ter culto, né? E hoje nós podemos falar de Jesus abertamente. Temos lugares onde não podem, mas nós fazemos parte do lugar que pode, temos toda a liberdade. E precisamos usar essa liberdade porque vai chegar um tempo que nós não vamos poder falar mais, né? Então nós vamos ter que apressar, né? Porque nós temos que falar, uma vez que nós somos libertos por Jesus, nós temos que falar dessa liberdade para aqueles que estão lá fora, cativos. A leitura de nome para a nossa meditação hoje é Gálatas 5. Já peço que os irmãos já deixem abertos. Liberdade. E é algo que todo mundo quer ter, né? A pessoa casa, mas eu perdi a minha liberdade, né? O filho vai crescendo, mas eu quero a minha liberdade. E nós vamos ver como ter liberdade em Cristo, né? A liberdade que Ele nos oferece é uma liberdade, como diz, assistida pela Trindade. Não é uma liberdade qualquer, é uma liberdade especial para nós andarmos no caminho do bem. Vou contar uma historinha aqui para nós, só para dar uma introdução aqui. Certa vez, um garoto, né, uma criança, estava passeando com o pai e ali eles viram um pássaro na gaiola e o menino ficou tão compadecido, aquele garoto, falou assim: papai, compra para mim que eu quero, para a gente poder dar liberdade para ele. Eu não me conformo desse bichinho preso, né, tão frágil, preso, com o sofrimento. O garoto ficou muito chocado com o sofrimento daquele pássaro, e com tanta insistência o pai dele comprou o passarinho para ele. Só que o dono falou para ele: olha, esse passarinho, ele foi acostumado a criar em cativeiro, ele não sabe sobreviver sozinho, ele não vai saber se alimentar, ele não vai procurar suas provisões. Mas mesmo assim, aquela criança começou a se desesperar, e o pai acabou comprando para ele um pássaro. Só que nessa tentativa de fazê-lo ser livre a qualquer custo, esse passarinho não conseguiu sobreviver e veio a morrer. E aí aquele garoto aprendeu a lição de que a liberdade é algo que tem que saber, né? Lidar com ela, saber
ter a liberdade, né? Ela tem que ter a liberdade, mas nós temos que saber como conduzi-la. E por isso que o tema da nossa leitura de hoje é Gálatas 5, de 13 ao 26, que essa dádiva divina, tão essencial que é a liberdade, né? Como a gente experimentar e como viver nessa liberdade, que é uma dádiva divina. Há muito tempo, há muitos textos bíblicos que tratam sobre esse assunto. Um deles nós vamos ver, é Gálatas, como eu falei, Gálatas 5, de 13 ao 26. Além de nós queremos, né, nós precisamos de liberdade. Nós temos que ter o direito, né, de ir e vir. É algo que não tem como. Né? Se a gente fosse vir à igreja, né, e falasse assim, você não pode faltar no culto, você não pode isso, você não pode aquilo outro, muitos não. Nós vemos que, não é? Lógico que nós somos chamados a vir. Mas nada sobre obrigação, nada assim, né, algo fechado. Liberdade para comer, né? Já pensou se a gente pudesse só comer algo, só isso, só aquilo outro, nós temos liberdade. E também liberdade para escolher o que comer, né? O melhor para nós. Todos acharam Gálatas? Amém? 3 a 26. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. As obras da carne, o fruto do Espírito. Agora 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais, porque porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos devemos possuir, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Amém. E agora nós vamos ver o que é liberdade. Observando o texto lido, nota-se 3 importantes verdades sobre a liberdade, as quais tomaremos para guia o nosso estudo sobre o tema. O que é liberdade? Como viver em liberdade e os efeitos e resultados da liberdade. Agora vamos ver o que é liberdade. Liberdade é fazer o que nós queremos, as nossas vontades, né, os nossos desejos.
nosso desejo seja fazer a vontade de Deus, não é? A primeira grande verdade desse texto é sobre o que é a liberdade cristã. A primeira realidade é quanto à fonte da liberdade. A segunda realidade é quanto à definição da liberdade. Servir, olha só, mediante a fé em Cristo Jesus. Acho que não poderíamos ler todos, vamos ler todos os textos, não toma muito tempo, não é? Aqui está falando, né, sobre como Cristo, né? Mediante a fé em Cristo, servo a alguém que serve como escravo de maneira humilde, abnegada, pelo amor, ágape, né? Um amor forte, consideração e afeição. Paulo indica que a liberdade cristã é andar no Espírito, ou em outras palavras, andar segundo o Espírito. Paulo estava falando com os Gálatas porque naquela época, não nessa época, hoje nós não temos isso, né? Mas estavam tendo muitas dissensões entre eles, entre os irmãos. Isso aqui não estava pegando para pessoas de fora, estava falando para as pessoas da igreja. Nós passamos por um momento aqui de problemas entre irmãos, né? E a gente vê como abalou todos nós, como nós somos. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E quando alguém é afetado, todo o corpo sofre, todos é afetado. Então nós vemos que o desejo de Paulo ali é que as pessoas vivessem em amor, em harmonia, sem inveja, sem ciúmes. Olha, fulano canta muito, fulano fala muito bem, e ter inveja do outro. O outro faz trabalho missionário como ninguém, mas assim, em tudo dá graças a Deus, né? Não termos agora. Acho que eu botei. É isso? Agora vamos viver a liberdade segundo a grande verdade, aprendendo o texto que estamos estudando, é como viver a liberdade cristã. Paulo ensina em 3 pontos como os filhos de Deus podem viver melhor em liberdade. Para viver a liberdade cristã é preciso ter consciência do grande conflito que envolve. Às vezes a gente julga, né, algumas coisas acontecendo, mas nós temos que saber que todo conflito que tiver tem algo muito maior por trás de tudo isso, né? É uma luta do bem contra o mal. E nós vamos ver aí o que nós precisamos, quais a necessidade, né, que nós temos. Viver a liberdade cristã implica em rejeitar as obras da carne. Porque ali fala, né, que a carne, a obra da carne, ela limita contra o Espírito. Quando nós queremos, por isso que Paulo fala, né, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, mas o que eu não quero, isso bem eu faço. Por isso, quanto mais nós vamos ver aonde que nós alimentamos mais. Se nós alimentamos mais o Espírito, certamente vamos estar fazendo a obra do Espírito. O ser humano é chamado a viver a liberdade em Cristo. Não há liberdade em nenhum outro âmbito da nossa vida, em nenhum outro lugar. Nós não vamos encontrar. Às vezes a pessoa fala, né, andar no mundo é ter liberdade. Ah, mas eu sou você escravo de Cristo? Paulo quem fala? Não, eu sou escravo de Cristo. Em Cristo há liberdade, porque Ele tem o caminho certo para nós, porque nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós queremos chegar, né? A liberdade em Cristo jamais encontrará conformidade nas propostas alternativas de liberdade limitada do mundo em que vivemos. É como o pastor Dudu falou, né, que se a nossa vida fosse resumida em crescer, casar, ter uma casa, um carro, viver 80 anos e morrer, que vida é essa, que liberdade é essa? Eu faço, como, faço, subo, desço, gosto da minha liberdade para morrer, né? Como se nadar e morrer na praia e a gente não ter uma perspectiva. Mas esse é liberdade aqui para vivermos no caminho que leva à vida eterna.
terceira grande verdade que aprendemos nesse texto é que o que estamos estudando é sobre o alcance pessoal, coletivo da liberdade provida por Cristo. Aí nós vemos que não tem como a gente alcançar a liberdade só minha, é minha com Deus e também coletivo, né? Ou seja, no horizontal e no vertical. Estar em Cristo implica em crucificar, matar, pregando numa cruz. Nesse caso, sacrificar a carne, o eu pecaminoso, e procurar viver, andar no Espírito. Por isso que Paulo falava, né? Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O pecado gera 3 graus de consequência: culpa, né? Ao pecador, a culpa, condenação e castigo. Além da culpa do pecado que eu tenho, e vou até que Jesus volte, eu sou pecadora, mas quando a gente vem para Jesus, talvez cada um tenha uma experiência. Eu gostaria de relatar rapidamente uma experiência, porque quando eu tinha meus 7 anos, eu carreguei minha priminha pequena, de 4 anos, de cavalinho, e eu escorreguei, porque eu atravessava o rio com ela e eu caí sentada na perninha dela e quebrou. Gente, isso aí, eu carreguei essa culpa pro resto da vida. Assim, até encontrar Jesus, que Ele me libertou dessa culpa. Porque após essa queda, passou 1 ano e pouco, ela desenvolveu um câncer. E eu escutava, o médico falou que algumas quedas, alguns cânceres desenvolvem devido a algum tombo, alguma batida, sabe, algum trauma. E aí o que eu pensava? Eu sou culpada. Eu acho que a minha tia nem liga, a minha prima nem liga, né? Deve olhar para mim e ver, olha, culpa dela, né? Agora a Marli está assim e a Marli veio a falecer. E aí eu carreguei essa culpa, eu chorava, não gostava, nem falava no assunto, nem tocava, nem gostava de falar. Quando falava, eu saía de perto, quando falava dela, vai tanto tempo ela morreu e tal. Então eu sentia muito mal. Até que um dia, acho que no 2º ano que eu estava na igreja, veio ter uma meia semana de oração com o pastor Dario, e ele falou: amanhã, na quinta-feira, na sexta-feira, amanhã vocês venham. Quem tem alguma culpa, o Senhor Jesus quer te libertar. E aí eu fui, eu não posso faltar. Então Jesus, Ele também liberta da culpa de algo que nós fazemos, não nos perdoamos, né? Além da culpa do pecado. Condenação. Quem poderia, né, livrar a gente da condenação da morte, do pecado, se não fosse aquele que, né, foi crucificado, que morreu no meu e no seu lugar? Ele otorgou, né, a nossa liberdade. Ele pagou o preço da nossa liberdade. Ele comprou com preço de sangue. Por isso nós temos a marca de Cristo. Ele também nos livrou. Não esqueça disso, ó, que Jesus, né? A consequência, CCC, culpa, condenação e o castigo. Qual que é o castigo, né? Romanos 5:8 fala que o salário do pecado é o quê? A morte. Nós merecemos o castigo eterno, né? A morte. Mas Jesus, na tua infinita bondade, nosso Deus Pai, Ele outorgou para nós essa liberdade de vida eterna para todos nós. Liberdade da culpa do pecado, liberdade da condenação da lei, porque ali fala, né, para aquele que está em Cristo, já não há lei. Não é que uma lei que eu posso fazer tudo, não, porque ele cobre tudo, né? Porque aquele que está em liberdade de Cristo, ele vai o quê? Amar o próximo, ele vai fazer o que é reto fazer. Porque, lendo o sermão, a Trindade, o Deus triuno está envolvido em fazer o que a Magali, o que a Mamute, que o irmão que cantou? Eduardo. Se liberte de todos esses adereços que nos levam para o mal. A Trindade está envolvida para nos libertar.
liberdade do castigo eterno. Quando nosso livro for aberto, né? Quando nós fazemos alguma coisa e Satanás fala, olha, tá vendo a Magali? Olha ela, deixa eu fazer, olha aqui, olha a minha mão. Foi por ela aceitou, ela tem a minha marca. Olha aqui o Luiz Cláudio, olha. Olha aqui, a minha marca. A ferida foi pelo Luiz Cláudio, foi pela Ana Maria, pelo Alessio, por cada um, né, que aceitou a viver com ele. Modelos de liberdade que inspirou testemunhos e conquista como a liberdade, agora como eu falei no começo, a liberdade civis, a liberdade política, a liberdade religiosa, todas essas iniciativas historicamente tiveram origem com pessoas cristãs, foram iniciadas e promovidas a partir de países cristãos e dali disseminadas ao mundo. Então, o princípio foi por pessoas transformadas, né, que foram disseminando os modos de liberdade que eram boas para as pessoas. Essa é a nossa reflexão. Jesus veio. Se Jesus não tivesse nascido, não teríamos esperança de resgate. Se Jesus não tivesse vivido, não teríamos um exemplo de vida. Se Jesus não tivesse morrido, vicariamente não teríamos um substituto. Se Jesus não tivesse ascendido, não teríamos a expectativa da sua volta. Se Jesus não tivesse sido entronizado, não teríamos um intercessor, que hoje Jesus está lá no trono, né? Lá no lugar do Santíssimo, intercedendo por nós. Se Jesus não tivesse iniciado o juízo investigativo, não teríamos vindicação. Se Jesus não tivesse que concluir sua obra, não teríamos novo céu e nova terra. E ele há de, como diz a palavra, há de concluir, né? A obra que ele começou na nossa vida, cada um de nós, até o dia de Cristo Jesus. Se Jesus não tivesse feito tudo isso, não teríamos a experiência da redenção. Se Jesus não fosse quem Ele é e não fizesse o que Ele fez, faz e ainda fará, não conheceríamos o que é a verdadeira liberdade. Amém? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aquele que aguarda a vida do Senhor, Deus promete a redenção do nosso corpo. Romanos 8:23. No futuro, quando a criação também conhecerá a liberdade da glória do Filho de Deus, que essa linda promessa se cumpra em nossa vida, em nossas vidas, para a glória de Deus. Amém. Essa é uma promessa, né? Deus trabalha com promessas, né? Com princípios e promessas. E nós aguardamos o novo céu e nova terra. E vamos clamar todos os dias que o Espírito Santo esteja conosco, para que nós possamos andar no Espírito, andar nas obras do Espírito Santo, andar no Espírito. Amados, o Senhor apela para cada um de nós. Essa liberdade, ela é aberta para todos. E nós somos chamados a também ser libertadores daqueles que estão no cativeiro, que estão como aquele pássaro, que não sabem o que fazer com a liberdade. Que nós possamos buscar a sabedoria dos céus para andar nessa liberdade que o Senhor nos deu e também compartilhar com aqueles que não conhecem. Amém? Essa é a mensagem do Senhor para nós esta noite, que possamos andar de contínuo na presença do Senhor, porque em todo o tempo Ele nos ouve, Ele está com seus ouvidos atentos para cada um de nós. Vou chamar mais o Eduardo para mais uma mensagem musical, para nós finalizar o nosso culto.
Ele se entregou sem nada merecer. Açoitado foi, não desistiu de você. Tua graça nos salvou, tua graça nos basta, Senhor. Obrigado. Amor assim jamais existirá. Foi tão incrível. Deus no meu lugar. Amém. Amém. Creio que por isso que ele vai te aconselha nós todos os dias meditar no sacrifício da cruz, o sacrifício que Jesus fez por mim, por cada um de nós. Amor, não amor incompreensível. Somente na glória nós vamos poder passar a eternidade para compreender, né, o amor de Jesus, o amor de Deus dando o Filho dele por cada um de nós. Vamos orar? Querido amado Pai, nós ficamos aqui, bem diz a tua palavra aqui, Paulo diz que teu amor nos constrange, que o Senhor possa nos dar poder, Pai, para compreender, pelo menos ser uma pequena parte do teu grande amor e possamos colocar em prática, Senhor, de evitar que passamos aqui momentos de discórdia entre irmãos, contenda, falta de paciência, tolerância com o outro, que o amor possa prevalecer entre nós, como igreja, como comunidade, como nossos vizinhos, como famílias, como nossos familiares, porque Jesus, ele é o próprio amor, se fez carne aqui, habitou entre nós, entregou naquela cruz para cada um de nós, peçamos a liberdade, Senhor, de estar aqui, mas preparando para passar a eternidade com o Senhor. Liberdade, libertar a gente da culpa, né? Libertar a gente desse cativeiro da escravidão do pecado, libertar nós do pecado eterno, do castigo eterno. Não há outro, Senhor, somente o sangue precioso de Jesus, que foi derramado naquela cruz, que foi capaz de nos libertar. Agradecemos por essa liberdade, agradecemos por ter nos alcançado. E queremos pedir que o teu Santo Espírito esteja com cada um aqui nesta noite, com cada família aqui representada, falando conosco de contínuo, por todos os dias da nossa vida, até que o Senhor volte, Senhor. Permanece conosco, leva-nos em paz e segurança para nossos lares, nos abençoe e nos guarda no teu sagrado coração, que nós te pedimos por Cristo.